Bom dia, meus amores. Eu espero que todas vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindas ao Conversas Multicristalinas. Toda segunda-feira temos a energia multicristalina da semana. E hoje, 22 de junho, uma semana extremamente emocional e especial, pois o Sol entrou em Câncer. Então aproveita esse momento, pega o seu cafezinho, o seu chazinho e se dê este tempo, este momento de pausa para você compreender qual que é o melhor movimento a se fazer essa semana, dentro de todas as energias que os astros nos trazem e nos influenciam. E principalmente para nós mulheres, a energia da lua influencia muito os nossos movimentos internos. Então, quando a gente consegue alinhar os movimentos que os astros estão trazendo para a gente, né? Principalmente a lua, com os nossos movimentos internos e externos, a gente consegue ter uma harmonia e uma fluidez melhor na vida. E lembrando também que eu vou falar das energias e depois temos a carta do tarot terapêutico trazendo um aconselhamento para a gente. Então vamos lá. Essa semana eu sinto que tem uma mensagem muito bonita que é: pare de tentar conquistar o mundo por alguns dias e volte para dentro de casa, a casa interna. Nós estamos com o Sol, que entrou agora em Câncer. E nós temos também Mercúrio e Júpiter em Câncer. Então existe um convite para olhar para aquilo que sustenta você quando ninguém está vendo. Muitas vezes nós buscamos respostas na estratégia, nos cursos, no trabalho, o próximo objetivo, sabe, a gente fica ali, né, buscando sempre fora as nossas realizações. Mas o céu desse momento, ele está fazendo uma pergunta que é: como está a sua relação com você mesma? Júpiter em Câncer, ele amplia justamente o tema do acolhimento. Não o acolhimento passivo, mas a capacidade de ser a sua própria base. O crescimento passa por reconhecer as suas necessidades emocionais sem culpa. A lua em Libra, que está agora nesse momento crescendo em Libra, emocionalmente, a gente pode perceber uma necessidade maior, né, de harmonia. A gente pode ficar mais sensível essa semana, principalmente sensível a conflitos, cobranças, ambientes pesados. E pode existir uma armadilha, que é confundir paz com aprovação. Como a gente busca aprovação? E aí, quando a gente se sente aprovada, a gente se sente em paz. Mas, na verdade, esse é um conforto que não é real, porque a gente está sempre buscando fora. Mas nem toda paz vem de agradar os outros. Às vezes a verdadeira paz vem quando você se posiciona e aceita que nem todos vão concordar com você. Eu vejo também uma semana muito ligada ao feminino saudável. E o feminino saudável não tem nada a ver com a gente controlar tudo. Nós temos essa tendência de querer controlar tudo, né? Mas sim confiar mais na vida, nos processos da vida, nos movimentos da vida, ter limites fortes e ao mesmo tempo manter um coração aberto. Esse céu, ele está falando muito sobre receber ajuda, permitir-se descansar sem culpa, parar de carregar tudo sozinha e confiar mais no seu próprio ritmo. Eu estava ouvindo esses dias uma ela é, acho que estrategista de marketing, enfim, e ela estava falando uma coisa muito legal, porque agora
tá aquela coisa de todo mundo tem que acordar 5 horas da manhã, ir para academia, fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo. É um padrão que se coloca do que está certo, do que está errado. Só que o que a gente precisa compreender é o que funciona para você, para o seu sistema, inclusive fisiológico, para o seu estilo de ser e de viver. Por isso que eu gosto muito do mapa astrológico e por isso eu criei a leitura multicristalina, que é exatamente para que a gente possa entender o seu próprio ritmo. Qual que é o meu próprio ritmo? Como que é a minha rotina ideal dentro da minha personalidade, da minha essência, da minha alma? Então, confia no teu próprio ritmo. Não queira ser igual aos outros, porque nós somos muito diferentes. Então, existe uma diferença entre ser produtiva e realmente a fertilidade dos projetos. Nem sempre a fertilidade vem de ser produtiva no sentido enlouquecedor da produtividade, de que eu não posso descansar, de que eu tenho que entregar o máximo de mim. Vamos rever isso, né? Porque tá todo mundo muito exausta, exatamente por isso. E eu tô sempre falando e vou falar. Nossa exaustão vem do consumo. A gente consome muito, muita tela, muito conteúdo. E a gente não tá, nosso cérebro não está processando mais nada. Então a gente precisa escolher o que eu realmente quero consumir para que seja realmente eu consiga absorver sem me dar exaustão. E uma coisa também que eu falei de produtividade e fertilidade, né? Vamos entender, produtividade é a gente fazer e fertilidade é gerar. E esse céu está muito mais fértil do que produtivo. O aprendizado espiritual da semana que eu sinto é a gente se perguntar: o que eu estou tentando controlar? Onde estou insistindo por medo? E o que aconteceria se eu confiasse um pouco mais? Saturno está em Áries, né? Então continua ensinando uma maturidade importante que é agir com coragem, mas sem entrar em guerra com a sua própria vida, né? E com a vida ao redor, é claro. E vamos agora. Eu quero colocar para vocês, né, uma imagem simbólica para essa semana, que é, feche os olhos um pouquinho e imagine um jardim. A gente não puxa uma planta para fazê-la crescer mais rápido. A gente rega, cuida, protege e confia. Então essa é a energia que eu realmente sinto nesse céu. Menos força, mais nutrição, menos cobrança, mais presença, menos urgência, mais confiança no processo. Eu sei que tá difícil muitas vezes, mas a gente precisa se dar esse presente de fazer essas transformações. E agora então vamos respirar um pouquinho que eu vou tirar a carta do tarot terapêutico, porque a gente tenha mais um aconselhamento simbólico dessa semana. E uau! Uma carta que é bem profunda. 9 de espadas. Olha que interessante, né? Se a energia da semana está falando sobre acolhimento, confiança, nutrição emocional, construção de base, o 9 de espadas ele aparece como um alerta muito amoroso da alma, que é: não transforme preocupação em realidade. No tarô mitológico, o 9 de espadas, ele costuma falar de medos, ansiedade, pensamentos negativos, culpa, excesso de preocupação e cenários que muitas vezes existem muito mais na nossa mente do que nos fatos. Então, dentro desse céu, eu leio que o 9 de espadas ele chega falando assim:
a energia da semana quer que você desacelere, e o 9 de espadas, ele mostra a parte que de você que acredita que se relaxar, algo vai dar errado. Então, o 9 de espadas, ele mostra a dificuldade de receber o acolhimento que o Sol em Câncer está pedindo, e a Lua em Libra está buscando paz. E o 9 de espadas vem falar do conflito interno que continua acontecendo mesmo quando externamente tudo parece bem, né? Tá tudo bem lá fora, mas dentro tem um conflito interno, né? Então, existe uma pergunta aqui. O que está me roubando energia sem estar acontecendo de verdade? Porque muitas vezes o 9 de espadas ele aparece quando a mente ela realmente está vivendo no amanhã, enquanto a vida está acontecendo hoje, no agora. Espiritualmente, essa carta ela fala de um momento para observar, então os excessos de cobrança, necessidade de controlar resultados, medo de errar, medo de julgamento, preocupação com algo que ainda nem aconteceu, está só na nossa cabeça. Então, toda essa energia canceriana, né, e principalmente Júpiter em Câncer, que está falando sobre confiar mais na vida e em si mesma. E o 9 de espadas mostra exatamente o ponto onde essa confiança ainda está sendo construída. Então, eu acho que antes de dormir essa semana, seria muito legal a gente se colocar uma pergunta, né? O que é fato e o que é suposição da minha mente. E aí você pode até escrever, eu gosto muito dos exercícios de escrever. E aí você pode fazer 2 colunas num papel e colocar quais são os fatos reais e quais são as suposições da minha mente. E aí você tira isso de dentro da sua mente. Isso é um exercício muito legal. E essa energia do 9 de espadas costuma perder muita força quando a gente coloca luz sobre os pensamentos. Então, vamos colocar luz, vamos colocar mais acolhimento, essa energia canceriana maravilhosa que está acontecendo, e a Lua em Libra também, e vamos aproveitar essa energia maravilhosa para que a gente possa construir uma base interna sólida, para que o externo não nos manipule, não nos conduza para lugares que nós não queremos ir. Limites são importantes e se acolham muito. Eu espero que a nossa semana seja de muita luz, dentro desses acolhimentos próprios, para que a gente realize tudo o que a gente quer. E eu quero aproveitar para deixar um convite para vocês. Essa semana eu começo as aulas abertas dos fundamentos do universo multicristalino. Então, se você tem vontade de conhecer mais esse universo multicristalino, essas aulas vão ser abertas, gratuitas, mas você precisa entrar no grupo para poder receber toda segunda-feira o link e também outros conteúdos que eu vou disponibilizar nesse grupo. É um grupo fechado, é um grupo mais para que eu me comunique com vocês, então é um grupo gostoso. O link eu vou deixar na descrição, e hoje, segunda-feira, 22 de junho, é a nossa primeira aula e o tema é: o que é realmente espiritualidade? Porque muitas pessoas estão buscando espiritualidade, mas estão ficando mais perdidas e confusas. Então vem comigo e com esse universo multicristalino maravilhoso para que a gente se alinhe à nossa essência e que para você possa se permitir se alinhar com a sua essência e conquistar tudo o que você deseja a partir dessa essência. Um beijo enorme, meus amores.